Cole Sprouse é um grande vilão, é um tóxico? Vamos conversar sobre as coisas que ele andou falando por aí. Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Tabata e hoje vamos falar sobre o podcast do Cole Sprouse, um dos gêmeos Sprouse, um dos Zack Code, um dos Riverdale. No caso, é só ele mesmo que é o Riverdale mesmo, né? Então, enfim, o Jughead. Ou enfim, como você conheceu o Cole Sprouse, não sei. Mas ele fez um podcast há um tempo atrás aí, que é um podcast bem famoso, que inclusive a Hailey Bieber foi lá falar e que deu a polêmica, não sei o que, de Selena, nananã. A própria Demi Lovato também já foi lá falar, chamado Call Her Daddy. Então, ele é um podcast bem legal ali, que a apresentadora, eu não conhecia ela, não sei o nome dela, mas essa pessoa, coloquei aqui pra vocês, ela é ótima entrevistadora, porque ela fala de uns assuntos bem diretos, coisas que todo mundo quis saber, coisas que sempre tiveram em alta, e ela deixa a pessoa que tá sendo entrevistada super à vontade. E foi bem o que aconteceu aqui no do Cole Sprouse, que assim que saiu, gerou um burburinho, gente, tão grande, porque ele falou da vida dele em vários aspectos. Ele falou de primeira vez dele, ele falou da própria Lily, só que ele não falou da Lily especificamente, a gente vai comentar sobre isso. E ele expôs muita coisa que, pra quem não sabe, é uma grande surpresa, porque o Cole, ele é muito reservado com a vida dele. Sempre foi, tanto ele quanto o Dylan, na verdade. Eu acompanho o Dylan e Cole Sprouse desde que eles são muito novinhos, por conta de Zack Code, eu era obcecada por eles, mas meu preferido sempre foi o Dylan, é sobre. Então, assim, eu sei que falar da vida pessoal pro Cole é muito difícil. Então, a gente teve uma visão dele de coisas que ele mesmo falou, que ele nunca falou em público antes. Então, a gente vai discutir elas aqui. Mas, antes da gente começar, eu já quero pedir pra você se inscrever aqui no canal e deixar o seu like nesse vídeo, que ajuda muito o YouTube a entregar ele pra outras pessoas. Eu já tô falando de um assunto que tá um pouco batido, mas eu queria muito falar disso aqui com vocês, então um like vai fazer muita diferença, porque o YouTube vai entregar mais. E aproveita, e tão importante quanto o like é o compartilhamento. Manda esse vídeo pra aquele seu amigo fã do Cole Sprouse, que acompanha e gosta de Riverdale, enfim, manda pra ele vir aqui conversar com a gente. Então hoje vamos falar de Cole Sprouse em nome da fofoca, mas fofocando com consciência, porque afinal foram as palavras dele, então é sobre isso. Bom, eu como especialista em irmãos Sprouse, Sprouse Twins, gêmeos Sprouse, Zack e Code, vim aqui dar os meus 2 centavos também sobre esse assunto, mas vamos lá, do início. Começando do início. Bom, ela voltou ali, lá no início da entrevista, ela falou da fase infantil mesmo, que pra quem não sabe, o Cole e o Dylan, eles, assim como a Mary-Kate e Ashley, eles começaram muito novinhos. Eles começaram bebês mesmo. Então, eles não sabem o que é ter uma vida anônima, por mais que eles, né, tenham tido fases anônimas da vida dele. Eles estão aí na indústria desde bebês. Começaram ali fazendo propagandas e tudo mais, aquela coisa, né? Bebê, lourinho, de olho azul, nananã. Então, enfim, eles começaram desde cedo. E ela foi justamente começando daí pra saber como que eles chegaram nessa vida, né? E aí ele fala que é porque a mãe deles precisava de dinheiro, né? E assim, já quero começar deixando bem claro que eu achei muito interessante ele falar sobre a vida dele, sobre a mãe, sobre o pai, porque eles tinham umas relações meio complexas ali com os pais ao longo que eles foram crescendo. Os pais deles se separaram muito novinhos, né? Eles falaram sobre isso. E a mãe, eles nunca falavam muito sobre a mãe, desde novinhos, porque, bom, a gente entendeu nesse podcast o que aconteceu, mas era muito mais sobre o pai. Ainda assim, falava mais ou menos sobre o pai, porque a gente também entendeu nesse podcast o motivo. E pra mim foi muito interessante, porque eu lembro de ser novinha e ver eles ali crescendo, eles não falavam muito sobre a família. Eles eram realmente reservados no quesito vida pessoal desde sempre. Então, quando ela começou falando ali de como que eles chegaram nesse universo, ele disse que a mãe deles mesmo, ela precisava de dinheiro porque ela era artista. Ele não deixou muito claro o que ela fazia, mas ela era uma artista, então ela estava ligada à arte. Então, esse universo de atores e Hollywood, glamour e tal, sempre brilhou muito os olhos dela. E na época eles não tinham dinheiro, então ela resolveu colocar eles ali contra a vontade do pai. E é importante a gente falar disso porque isso explica também o porquê que eles dois nunca falavam muito do pai quando foram crescendo, porque o pai, ele é mais low profile, ele não gostava muito dessa ideia, depois ele foi entendendo que ok, ia ser o trabalho deles e os meninos gostavam e tal, mas o pai era meio que de lado e eles entraram mais por conta da mãe. E eu acho que nessa hora que ele fala da história da mãe, você vê que a maneira que ele conta é de uma forma muito triste, e ele fala abertamente que foi um buraco na vida dos dois durante muito tempo. Então eu achei muito legal ele ser vulnerável, principalmente pelo fato dele não se expor normalmente desse jeito. Então ele fala muito sobre esse início, como que
foi desde os tempos ali de fazer umas propagandas até o fato deles fazerem ali O Paizão, que é o filme do Adam Sandler, que foi o que realmente deu uma grande notoriedade pra eles. E foi bem perto ali da época que eles fizeram Friends também, que isso pra mim é uma grande loucura, mas é sobre. E aí, bom, como o Cole e o Dylan, eles sempre tiveram essa relação meio somos famosos, mas a gente também quer ter uma vida normal, a entrevistadora inclusive pergunta pra eles sobre esse fato de, tá, e aí? Vocês foram jogados no estrelato, vocês foram jogados nesse mundo sem pedir. Então, o que vocês acham disso? Vocês se arrependem? Vocês têm mágoas dos seus pais? Vocês fariam de novo? O que vocês acham? E aí ela pergunta isso pra ele e ele disse, não, eu faria tudo de novo porque no fim das contas me trouxe coisas incríveis. Então achei legal que o Cole tem uma relação bem conturbada com o fato de ser famoso e eu acho ele bem pé no chão pra muita coisa, inclusive. E aí ele fala que mesmo assim ele faria tudo isso de novo, porque é o que ele gosta, é o que ele conhece e abriu portas pra vida dele que ele jamais imaginou. Então achei legal ele falar sobre isso, porque muita gente vê o Cole como um cara, que ele é muito polêmico, ele é estrelinha, ele é snob. E ele tem um pouco desse lado também, mas você vê que, não sei explicar, eu vejo o Cole dando uma entrevista, ou até mesmo nas lives dele, eu sou ali assinante das lives pra membros dele no Instagram, ele é um cara muito pé no chão, muito gente boa, eu poderia conversar com ele por horas, porque ele é um cara maneiro de se conversar e nesse podcast a gente viu bastante isso. Então achei muito legal ela falar desse início da vida deles. Inclusive ele jogou ali a bosta no ventilador, que não era nenhuma surpresa aparentemente, mas pra gente pelo menos foi, dizendo que o Dylan, quando era novinho, ele era um bully, né? Ele fazia ali bullying com as crianças, batia nas crianças na escola, quer dizer, inclusive ele fala isso Gente, ele fala isso no podcast, ele fala... O problemático sempre faz mais sucesso entre as meninas, o certinho nunca faz. E eu fiquei assim... Eu gostava mais do Dylan, sem nem saber disso. Ai, que tristeza. Você vê que meu dedo é podre desde que eu sou novinha, entendeu? Não que o Dylan seja podre, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Então, enfim, eu achei muito engraçado. Não imaginava que ele batia nas crianças, pelo amor de Deus. E aí ele falou, e eu era o irmão que tinha que chegar lá e falar desculpa pelo meu irmão, não sei o quê. E a entrevistadora, sabiamente, falou, era meio Zack e Cody, então, vocês dois, né? E aí ele fala, sim, inclusive, muito da personalidade do Zack e do Cody foram inspirados na gente mesmo. A gente emprestou muita coisa nossa pra eles, então, muito do que vocês viam ali era mais ou menos a realidade. Ele era o encrenqueiro popular e eu era o certinho mais tímido, claramente. Então, achei verídico. E bom, né, pra quem não sabe, o Dylan e o Cole tiveram uma relação meio tensa com a Disney, assim como muitas pessoas que passaram pelo Disney Channel, porque, bom, isso aí é papo pra um outro em nome da fofoca, mas basicamente a Disney pegou uma ideia que era deles, que eles deram pra Disney e a Disney negou, e depois a Disney apresentou a mesma ideia pra eles como se fosse ideia deles mesmos, da Disney, entendeu? E aí foi o que meio que foi o estopim pra eles saírem da Disney. Resumindo, foi meio isso. Então eles têm uma relação meio problemática ali com a Disney, pelo menos tiveram durante muito tempo. Hoje eles falam bastante sobre isso, e aí a gente entrou um pouco nesse universo de Disney. O Cole falou que ele sempre foi meio snob, e que inclusive, achei muito engraçado, que ela pergunta, você ainda fala ali com a galera da Disney e tal, porque eu imagino que seja uma coisa meio que escola, né? Tipo, galera que estudou junto, depois de anos se reencontra e tal. Você ainda fala com a galera da Disney? E aí ele fala, a gente não era muito amigo deles, não. Eu achei maravilhoso, porque isso pra mim é muito real. Eu lembro deles serem muito avulsos, absolutamente todo mundo. O Dylan e o Cole tinham a mesma idade da Miley, do Nick Jonas e da Demi Lovato e da própria Selena Gomez. E você não via eles dois ali com o resto todo. Eles pareciam mais novos, aí parece que não andava junto, sei lá. Só que na real, o próprio Cole falou, a gente não era muito amigo não, inclusive eu era insuportável, eu era snob, eu era chato, eu era aquela pessoa que achava que era melhor do que todo mundo. E eu achei maravilhoso ele falar isso, porque ele passa essa energia até hoje. E ele sabe disso, e ele assume que ele é assim desde novinho. Que bom, né? Que bom que ele sabe que ele tem coisas para melhorar, falou da terapia, graças a Deus, é sobre isso. Inclusive, ele fala que uma das coisas que ele gostava de implicar ali com a galera, quando ele fala que não era amigo deles e tal, é que ele era ateu. E a maioria... Cara, eu consigo imaginar ele sendo completamente insuportável. A maioria da galera da Disney era cristão. Então, ele devia ser aquela pessoa chata, que com uns 15 anos chegava e falava assim, tá usando o anel da castidade por um Deus que nem existe? Que bosta, hein? Que otário. Então ele devia começar a questionar várias coisas de religião e jogar um monte de coisa na cara. Bom, por isso que eles eram afastados de todo mundo, né? No fim das contas, ele que era o chato ali entre a galera e não mais o Dylan. Então talvez o Dylan tivesse que chegar e falar, desculpa pelo meu irmão, tá? Porque parece que o Dylan era adorado sim entre a galera. O Cole já nem tanto. Mas eu achei isso muito engraçado, gente, pelo amor de Deus.
E aí ela fala dessa relação problemática com a Disney. E eu achei muito interessante porque, mesmo eu tendo acompanhado a vida deles há muito tempo, eu não sabia disso. E ele conta que eles perderam tudo de dinheiro ali quando eles estavam pra entrar na Disney. Inclusive, tudo que eles ganharam com Friends e com o paizão ali do filme do Adam Sandler. Que não deve ter sido pouco dinheiro. E eles perderam tudo, estavam morando de favor. Então, assim, você vê que eles chegaram no fundo do poço. Por quê? Aí a gente descobre por que eles não falavam muito da mãe também. Inclusive, eles não falam com a mãe hoje em dia. E parece que o que aconteceu foi que a mãe não soube lidar com dinheiro, acabou gastando tudo porque a vida levou ela pra caminhos mais complicados. E ele fala que a mãe deles é um assunto delicado pra eles, que até hoje eles têm questões, fazem terapia e tal, mas conversam muito sobre isso porque, bom, não tem contato com ela e é a mãe, né? É complicado, a gente normalmente vê isso acontecer mais no lado paterno. Mas sim, existem pessoas com problemas aí com a mãe também. E ele fala muito que eles tiveram que lidar com isso durante muito tempo e tudo mais, mas que ele não guarda nenhum rancor da mãe, que ele entende que ela tomou decisões de acordo com o que a vida foi mostrando e que ele não julga ela de forma alguma. Ela é uma humana e ela errou e faz parte. Eu achei muito legal essa parte dele, muito maduro. E você vê que, bom, a terapia tá funcionando de alguma forma, né? Mas é fogo. A mágoa existe, sempre vai existir. E aí ele fala justamente sobre esse fato deles terem perdido tudo. Por quê? Porque ele sabe o que é chegar no fundo do poço. Eles sabiam o que era não ter nada, morar de favor, mal conseguir comer. Então, quando eles conseguiram o teste do Disney Channel, ele fala justamente sobre o fato de que aquilo, a principal coisa que mudou na vida deles não foi a fama, foi o dinheiro, que é uma coisa que eles precisavam e muito. Então, eles ficaram chocados com a quantidade de dinheiro que tinha e que aquilo ali foi realmente uma mudança enorme, porque eles, primeiro de tudo, conseguiram sair da onde eles estavam morando e foram morar na casa deles, né, e não mais de favor. Então, ele fala sobre isso porque a entrevistadora fala que muitos artistas da Disney têm uma relação meio conturbada com a Disney e tal. E isso, pra mim, eu vou ser bem sincera, foi uma das coisas mais polêmicas que ele disse ali no podcast, tá? Porque, gente, ele não mentiu, tá? E o Cole, ele é muito sensato nesse ponto. Ela fala sobre o fato das pessoas reclamarem muito, que a Disney teve um momento complicado pra eles, nananana, e eu não tô tirando a razão dessas pessoas. Tipo, o Demi passou por maus bocados ali durante os tempos de Disney, todo mundo sabe. A Miley também. E eu acho que elas tiveram, sim, os motivos dela pra terem esses problemas com relação aos tempos de Disney. Ok. Só que o Cole fala que muito das pessoas, ele não cita nomes, tá? Fala ninguém, mas que muito das pessoas que mais reclamavam ali eram pessoas que nunca tiveram que passar necessidade e que já vieram de famílias com berço de ouro. Então, pra eles era muito fácil reclamar de tudo, porque nada pra eles ia ser o suficiente, porque eles já estavam acostumados com aquilo. Então, eu achei interessante ele falar isso, e ele até usou a galera ali de Nepo Baby. E aí, bom, você coloca aí, né? Quem que você acha que é Nepo Baby? Eu, quando ele falou isso, a primeira pessoa que veio na minha mente foi a Miley Cyrus, né? Que é a filha do Billy Ray e não sei o quê. E bom, o Cole e o Dylan não eram muito próximos dela. Mas, por exemplo, Selena Gomez também veio de uma família que tinha origens mais humildes. Então talvez ele não esteja se referindo a ela especificamente. Mas isso aqui são, assim, fonte voz na minha cabeça, tá? Ele não citou nomes, como eu disse. Mas assim, gente, ele fala que justamente são pessoas que vieram ali de um berço mais de ouro, uma coisa com mais dinheiro, não passaram necessidade, então é mais fácil reclamar. Que pra ele, por mais que tivesse os problemas, pra ele e pro Dylan, era uma coisa que eles estavam muito gratos, porque realmente mudou a vida deles. E é aquela coisa, né? Ele não mentiu na declaração que ele falou. Polêmica, mas ele não mentiu. E ele não tava falando só da galera da Disney, não, tá? Ele falou num geral, na verdade, no mercado ali, Hollywood, fama e por aí vai. Ele não tá falando só dos Nepo Babies dali. A própria Hailey Bieber, entendeu? Ela tá ali nesse meio, uma baita Nepo Baby e, bom, né? Reclama de muita coisa de barriga cheia, sim. Então, assim, é aquela coisa, né? Ele, como eu disse, ele não mentiu. E fãs da Hailey, problema de vocês se vocês vão vir me xingar aqui, tá? Porque depois da treta que rolou, eu sou time Selena, tá? Não falei dela aqui no canal, mas assim, não tem como não ser time Selena nessa treta. Então, é sobre isso. Gente, mas agora sim, vamos falar de uma coisa engraçada, né? Porque ele contando como foi a primeira vez dele, assim, o auge. Primeiro que ele falou que foi com 14 anos, ele fica extremamente constrangido. É muito engraçada a cara dele. Parece que ele vai se desfazendo ali da cadeira, ele vai se encolhendo cada vez mais, e ele conta como foi. E aí, assim, antes de eu falar de qualquer coisa disso, abre aqui uma outra aba do vídeo e pesquisa Cole Sprouse, 14 anos. Só pra você ter em mente a cara que ele tinha, a cara que ele tinha quando isso aconteceu, gente. Ele parecia
tinha 10. Então, assim, parece até ilegal. Entendeu? Olha, eu chorava de rir. Ele contando que foi com uma menina, não sei o quê, que aí ele chega lá e manda umas piadas do tipo, e aí, você quer? Vambora. Tipo, umas coisas meio tentando ser garanhão, e que ele perdeu antes do Dylan, né, a virgindade dele. Então foi muito engraçado ele contando. E aí você fica um pouco, assim, de vergonha alheia. Ele sabe que foi vergonha alheia. O Dylan usou ele por muito tempo por conta disso. Então, assim, gente, o momento da primeira vez dele é, assim, de milhões. E, como ele mesmo disse, durou quase nada, o que só contribui pra história ficar melhor. Mas, enfim, olha, tudo que eu precisava ouvir de Cole Sprouse, juro. E bom, já que a gente entrou no assunto relacionamento, primeira vez, não sei o que, ele fala sobre as ex-namoradas dele. E aí foi o momento que gerou a polêmica na internet inteira. A Lily Reinhardt, que é a Beth, que trabalha com ele em Riverdale, foi namorada dele durante muito tempo, foi um casal muito exposto na mídia, muita gente viu, e ele fala das ex-namoradas no geral. Porém, é importante a gente lembrar e perceber e comentar que ele não cita o nome de nenhuma ex dele, inclusive o da Lily. E ele fala que ele já foi sim traído emocionalmente e fisicamente por todas as ex dele até hoje. E quando ele fala emocionalmente, é aquela traição às vezes por mensagem, sabe? De ficar mandando mensagem, mandar uma nude, mandar uma coisa mais quente, uma coisa... Sabe que muita gente considera isso traição, e ele fala que ele já passou por isso também com as ex dele. E que ele descobriu porque ele viu as mensagens. Então assim, quando ele fala isso que foram de todas as ex, ele tá incluindo a Lily, tá? Mas ele não cita o nome dela em momento nenhum nessa parte. E a galera ficou revoltada, porque, como é que ele pode falar da Lily? Como ele ousa? Esse bosta, esse não sei o que. A galera emocionada, né, gente? Mas assim, não existe um vilão e um mocinho, né, num relacionamento, nesse caso aqui, aparentemente. Só não tava dando mais certo, e hoje eles são amigos, continuam trabalhando juntos, se respeitam. E é sobre isso, os dois também estão aí em outros momentos da vida, e é sobre isso mesmo. Assim, ele não falou dela nesse momento. Mas ele falou, né? Mas, assim, ele fala da Lily, ele só não cita o nome dela, mas ele fala do relacionamento de uma pessoa que trabalhava com ele, colega de trabalho, que foi um relacionamento exposto, nananana. Então a gente sabe que ele tá falando do relacionamento dele com a Lily. E ele fala que o motivo deles terem terminado, na verdade, os dois resolveram terminar meio que em conjunto. Já começa daí. E que o motivo deles terem terminado foi que eles não estavam conseguindo se ver direito. Foi ali, né, durante a pandemia e tal. E que eles causavam coisas ruins um ao outro. E eu achei legal ele falar isso porque, de certa forma, ele tá assumindo a culpa do lado dele também. Ele não chegou dizendo que, foi um relacionamento tóxico e ponto. Porque aí fica aberto a interpretação, né? Muita gente vai dizer que foi do lado dela, muita gente vai dizer que foi do lado dele. E ele fala que foi um ao outro. Então, um não tava mais fazendo bem ao outro em certo ponto. E isso faz parte da vida, gente. Isso acontece. Então, eu achei muito legal ele falar desse jeito. E aí ele fala que era um relacionamento muito codependente, então um dependia muito do outro em vários aspectos, o que acaba com o tempo virando um relacionamento tóxico de ambos os lados, então bem complicado. E ele fala que sim, ele teria terminado antes, hoje ele olha isso, né, e ele fala assim, poderia ter terminado antes porque se arrastou durante muito tempo. E pelo fato deles trabalharem juntos e por aí vai, durou o que durou, então realmente ficou muito mais tempo do que o aguardado. E assim, eu entendo ele em certos momentos, porque também já tive relacionamentos que duraram mais do que deveria. Mas ele diz e deixa bem claro que o motivo dele não ter terminado antes foi porque, pra ele fazer isso, ele teria que ser mais egoísta do que ele é. E ele fala com todas as letras que ele é uma pessoa que precisa agradar os outros e que não quer ver ninguém mal à volta dele, mesmo que pra isso ele precise ficar mal. E isso é uma coisa que ele disse que tá trabalhando na terapia e tudo mais. E ele fala, né, o fato de, eu queria que todo mundo ali à minha volta estivesse bem, então eu não queria causar nenhum mal a outra pessoa. Então, resolvi continuar por mais tempo, tava ali trabalhando junto e por aí vai. Então, realmente, achei legal ele falar isso, porque no fim das contas ele entende que ele tem falhas e que ele falhou em coisas que ele precisa trabalhar pra vida e assumiu o lado dele da coisa, né? Mas que sim, ele ficou sim mal com o término de qualquer maneira e principalmente por conta de toda a fofoca e burburinho que gerou, né? Porque quando eles terminaram, a galera começou a especular e aí ninguém sabia o motivo e aí foi um grande caos, de repente ele tava com outra pessoa, porque afinal ele não disse que terminou, a galera meio que deduziu, e que se uma coisa ele se arrepende é de não ter dado essa satisfação pras pessoas, porque a fofoca em si, tudo que gerou, afetou muito ele deixa isso bem claro. Então, realmente, né, gente, às vezes é aquela coisa, o calado consente, e ele deixou a coisa comer solta, deu no que deu.
Mas falou que o término foi mútuo, como eu disse, os dois decidiram, mas que ele realmente foi a pessoa que resolveu terminar primeiro. Mas não quis dar detalhes, porque ele disse que isso não cabe a ninguém além deles dois. Então é aquela coisa, ele foi muito respeitoso na forma de falar, mas, gente, relacionamentos dão errado, pessoas erram, a Lily não é nenhuma santa e nem ele, então coisas aconteceram que a gente jamais vai saber, não é necessário jogar um hate em cima dele, principalmente porque ele mesmo fala, hoje estamos bem, ele também tá bem, tá feliz em outro relacionamento, e é aí que ele entra, inclusive, nesse novo relacionamento dele, que ele fala, e, gente, ele pula de um assunto pro outro, e a maneira que o rosto dele se ilumina pra falar desse relacionamento, você vê que ele brilha, ele até se ajeita na cadeira ali, e ele abre um sorrisão, é lindo de ver a maneira que ele fala desse relacionamento, a maneira que ele fala dela, assim, olha, eu fiquei muito emocionada de ver, porque depois de tudo que a gente ouviu ele falar, da maneira que ele é, das coisas que ele já passou, é muito bom ver que uma pessoa que, como ele mesmo disse, pela primeira vez na vida, ele se sente em paz, ele sente que ele pode ser ele mesmo, e ele sente que ele realmente tá apaixonado e tá com a pessoa que é a pessoa dele. Gente, isso é muito incrível de ver, muito incrível de ouvir, e foi lindo de ver ele descrever o relacionamento. Ele fala que eles dois estão juntos há 2 anos, mas que parece uma semana, porque parece que eles se conhecem a vida toda e que ainda tá no início de relacionamento, coisa que é muito difícil depois de 2 anos, e que ele entende hoje que ele não sabia o que era amor antes desse relacionamento, porque ela faz ele ser uma pessoa melhor, ele querer ser melhor. E uma das coisas que ele deu de exemplo foi a sobriedade. Ele bebia muito, ele sempre teve essas questões, e ele sempre deixou isso muito aberto para as pessoas, e que hoje ele tá sóbrio já há bastante tempo, porque ele não vê mais sentido nisso. Então, olha o quão incrível é isso, sabe? E eu entendo ele 1000%, porque chega uma hora que a gente só quer ser melhor, porque aquela pessoa faz tão bem pra gente que a gente quer trazer esse bem de volta pra ela. Olha, juro, foi lindo de ver ele falando da atual namorada dele, fiquei super feliz que ele tá feliz, o próprio Dylan também tá aí super feliz também. Então, enfim, lindo ver que, bom, os dois estão com 30 anos, a gente chega numa idade que é isso, a gente tem que ser adulto, não é mais adolescente, acabou a brincadeira, vamos agir que nem adulto. E ele chegou nesse momento. Então, assim, eu acho que o saldo do podcast, num geral, pra mim, foi muito positivo. Porque ele realmente foi muito vulnerável, ele expôs as coisas dele, ele foi super sincero, e como eu falei, eu ficaria por horas ouvindo ele conversar com aquela menina, ou conversando com ele, porque ele é uma pessoa que, pra quem tá no mundo de Hollywood desde muito cedo, muito pé no chão, e ele tem defeitos, ele sabe disso, ele tá disposto a melhorar, ele sabe que não é um mundo fácil, e ele lida de uma forma diferente. Eles dois foram pra faculdade, e eles ficaram afastados durante um tempo, e isso fez ele lidar com as coisas diferentes também, que foi antes de Riverdale. Então, enfim, eu amei esse podcast, eu adoro o Cole Sprouse, e eu acho que muita gente joga muito hate nele, que, enfim, ele tem umas polêmicas, a gente sabe disso, mas muitas vezes por conta desse relacionamento dele com a Lily, que as pessoas meio que tomam um lado, e não é necessário. Eu acho que é isso, como ele mesmo disse, da própria mãe. São humanos, as pessoas erram, ninguém é perfeito, e é sobre isso. Eu quero saber de você, o que você achou desse podcast, o que você achou de todas essas coisas que ele falou, se você já acompanha o Cole Sprouse há muito tempo que nem eu, o que você achou de tudo que foi dito ali, qual foi o seu momento preferido? Porque o meu, definitivamente, foi ver ele contando ali da infância dele, que é uma coisa que ele nunca falava antes. Mas é isso, se você assistiu até aqui, comenta Jughead, que eu vou saber que você viu, e é sobre isso também. Então, um beijo enorme pra vocês, até o próximo vídeo e tchau!